lá falar do esporte, torcedor do esporte hoje de cabeça inchada com esse resultado diante da equipe do Retrô. Um desempenho abaixo daquilo que o torcedor rubro-negro esperava, de uma equipe que mais uma vez foi armada com 3 zagueiros. Eu já falei isso aqui, que você atuar com 3 defensores, 3 zagueiros, não significa que sua equipe é defensiva. Você está querendo que os alas, eles praticamente componham um sistema ofensivo, mas que também você tem que ter essa atenção redobrada com o sistema de marcação, principalmente com o trabalho de recomposição, algo que não aconteceu no esporte nos primeiros minutos de jogo. O que a gente viu foi um esporte exposto, mesmo com 3 zagueiros e 2 volantes. Os volantes que estavam em campo e o esporte sem atuar com meio-campistas, e foi um questionamento pertinente por parte do torcedor, faz parte da maneira como o Mariano Sosso arma a sua equipe. Só que o que o esporte pecou nesse aspecto de tático e da maneira comportamental da equipe em campo? Primeiro, o esporte não enfrentou um adversário que se remodelou do início da temporada para a temporada que estamos vivenciando, né? Não fez aquele trabalho de pré-temporada do zero. O Retrô é uma equipe que, se hoje a gente pegar a escalação principal, a gente tem Paulo Ricardo como novidade, Dankler como novidade, tem a novidade do... Só, acho que Paulo Ricardo e Dankler, porque do meio pra frente, Alencar, Rômulo, Hadley, Giva, Fernandinho, Luizinho. Todos eles estiveram na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim como também Edson Lucas, que foi depois emprestado ao Vitória, que chegou a subir a Série A. O próprio Jean Rafael na direita, o Guilherme Paraíba na zaga. Então, dos 11, 9 eles foram titulares e participativos na equipe do Retrô em 2023. Contra um esporte que também não foi tão destruído, podemos dizer assim. O esporte foi uma equipe que manteve uma boa parte de seus atletas, principalmente um setor onde poderia ter sido mais valorizado por Mariano Sosso no começo da partida, que o meio de campo. Não que o esquema tático ele tenha acabado com o esporte nesse aspecto, porém o esporte foi para o jogo com 3 atacantes, e o esquema 3-4-3 ele lhe permite muita ofensividade, principalmente com laterais como Roberto Rosales e Filipinho, que inclusive foi o homem da assistência do primeiro gol marcado por Arthur Caíque, mas protagoniza uma cena lamentável do que a gente viu de comportamento do sistema defensivo quando o Retrô saía em velocidade do meio para frente. Muitos torcedores criticaram Alisson Cassiano, e com razão, porque o erro estava ali. A recomposição de Rosales desde a Série B, que ela era comprometedora. Alisson Cassiano pela direita nunca foi uma unanimidade. E quem sempre jogou naquele setor foi Rafael Thierry. Uma pequena inversão de posicionamento poderia ter dado ao esporte a possibilidade de evitar principalmente o 3º e o 4º gol da equipe. A maioria das jogadas dos gols, elas foram protagonizadas da lateral direita da equipe do esporte para a esquerda do Retrô. Edson Lucas com muita liberdade para trabalhar naquela faixa de campo, e o esporte com muitas dificuldades para marcar. Cruzamentos à área, gol de cabeça do Luizinho, o segundo, né? Um gol de cabeça de um Luizinho que nem tem toda essa estatura. Depois um 3º gol marcado por Hadley e um 4º gol marcado por Fernandinho, quando o esporte já estava nas cordas. Eu tiro que do 2º para o 4º gol foi já um esporte com um psicológico totalmente atordoado pelo que viu, né, durante o primeiro tempo praticamente inteiro de uma partida onde o Retrô teve as ações, não teve logo no início a posse de bola, mas sabia o que fazer com a bola, sem contar o aproveitamento ofensivo da equipe da Fênix, né, os arremates a gol, as chances que tiveram, eles acabaram oportunizando e criando esse placar, essa gordura importante nos 45 minutos iniciais. O Sport sai vaiado para o intervalo, e com razão, né, o torcedor chateado pela postura com a equipe que teve em campo, e no segundo tempo as alterações feitas por Mariano Sosso para tentar colocar a equipe com 2 defensores, né, coloca Pablo Diego em campo,
tenta de uma certa forma equilibrar a defesa, mas colocar ainda a equipe mais para frente. Só que o jogo já estava sendo administrado por um Retrô que já estava ciente de que o placar era o suficiente para sair com um resultado positivo. O Sport não foi para uma abafa no segundo tempo de maneira organizada, mas conseguiu ali num arremate do Filipinho já nos minutos finais, ali 41, 42 do segundo tempo, ainda diminuir a desvantagem, mas nada que pudesse esboçar no torcedor do Sport a expectativa de quem sabe empatar ou até mesmo virar a partida. Foi um Sport que, para mim, pensando nas próximas partidas, precisa voltar ao esquema com 2 defensores. E se quiser fazer uma saída de 3, o Sport tem jogadores capacitados para isso. Eu vejo que a dupla Fábio Matheus e Felipe podem se complementar num dado momento, mas o torcedor pode até me criticar, mas faz falta sim Fabinho na equipe principal, né? Mesmo no auge dos seus 37 anos, mas é um cara que é muito voluntarioso em campo, consegue estar em todas as partes do campo e com isso ajuda, né, alguns jogadores a terem mais movimentação, a se deslocarem do seu setor para exercer uma determinada função em um outro setor de campo. Isso Fabinho permite, algo que Fábio Matheus e Felipe, que são jogadores mais fixos em seus setores e não de tanta criação, eles não permitem porque não tem aquelas determinadas outras funções em campo. Então, de fato, foi um jogo onde o Retrô teve, né, esse domínio, conseguiu placar logo cedo e fez com que o Sport corresse atrás, mas sem sucesso. Vitória importantíssima do Retrô, né, um jogo direto pela briga na parte de cima da tabela, para quem sabe o Retrô se afirmar numa busca já pelas semifinais. Nem jogar a fase de quartas de final, como aconteceu em 2023. E no caso do Sport, um baque necessário. Eu chamo de necessário porque o primeiro jogo ele já demonstrava uma equipe que poderia ter fragilidades lá na frente. Num duelo contra o Petrolina, né, a troca do goleiro, né, o Kaique França trabalhou no primeiro jogo, o Thiago Couto, até pelas circunstâncias do que o jogo lhe ofereceu, foi criticado também pelo torcedor. Então cabe agora a Mariano Souza esse trabalho para quem sabe, diante da equipe do Santa Cruz no sábado, ter uma atuação um pouco mais convincente. O Sport, né, perde esse jogo e que sirva de lição, e para aqueles mais supersticiosos, né, podem se apegar ao ano de 2006. 2006 o Sport no Campeonato Pernambucano, logo em seu início também, acabou perdendo para a equipe do Central por 4-1. Naquele ano o Sport se sagrou campeão pernambucano e conseguiu acesso à Série A. E até muitos falavam também nas redes sociais, né, o começo ruim para quem sabe terminar bem, porque com Anderson Moreira na temporada passada começou muito bem. O Sport ganhando todos os jogos, invicto no Campeonato Pernambucano, foi campeão assim. Na Copa do Nordeste bateu na trave, mas faltou força na reta final da Série B. Se o caminho for o inverso desta vez, quem sabe até o Sport possa obter sucesso nas competições que disputa. Números e estatísticas e superstições à parte, é tentar de uma certa forma ver qual a melhor maneira que o Sport pode atuar diante do Santa. Um Santa que sem dúvida alguma vai ter uma postura bem precavida, um Santa que não vai se atirar tanto como o Retrô se atirou, né, e que vai valorizar mais esse jogo vertical. E é um jogo onde o Sport pode obter dificuldades diante de uma equipe que vem confiante e de um Sport que só sofre essa primeira queda no campeonato pernambucano.